mais um encontro virtual. Vamos, pegar o nosso material. Pegue seu livro de português, que nós vamos precisar dele. Pegue seu caderno, lápis, borracha e preste bastante atenção. Hoje nós vamos, fazer um reforço de leitura e escrita, tendo como referência o gênero textual e história em quadrinhos, que nós vimos aqui já em aulas durante essa semana, tá certo? Então, pegue lá o seu livro e abra ele na página 110 e deixa aí bem reservadinho, que agora nós vamos cantar. Estão lembrados da musiquinha que nós já aprendemos aqui? Então, vamos exercitar aqui o nosso corpo, a nossa mente com ela? Então, vamos lá. Como é mesmo ela? Isso. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, sem parar, sem temer, sem tremer, sem ter medo de nada, vamos avançar nos nossos estudos, avançar com a nossa educação. Abriram na página que eu falei, 110? Então vamos lá, vamos ler mais uma vez o texto Driblando a Dor. Vamos lá? Roteiro de Roberto e texto e desenho de Fábio. Vai, Petix! Faz o gol, Petix! Pimba! Golaço, Petix! Não adiantou nada o Jamanta fazer aquela falta em você. Logo depois do jogo... Ai! O que foi, Petix? Agora que eu tô sentindo a pancada do Jamanta, Zeca. Mas por que só agora eu fiz sentir? É que o acumbente ficou muito emocionado pela partida de futebol e bloqueou os neurônios da dor. Não entendi como nós, do setor de chutes e pulos, conseguimos fazer o serviço direito depois dessa pancada. Não é à toa que eu sou um neurônio torcedor. Então, aqui, esse textinho que a gente acabou de ler, que eu li e vocês me acompanharam aí, ele se trata do gênero textual história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos, a história em quadrinhos, ela é uma sequência de narrativas representadas dentro de quadro. Quadro a quadro vai se passando a narrativa, vai se passando as histórias. E nessas narrativas ela pode apresentar somente imagem, ela pode ter imagem, fala, podem ter as falas e os pensamentos dos personagens, certo? Que são escritos em balões. Tanto as falas como o pensamento, eles são escritos dentro de balões. E cada balão faz referência a uma coisa. Então, para cada coisa que eu vou falar, que eu vou demonstrar, eu tenho um balão específico.
Vamos ver aqui, ó. Esse daqui. Esse daqui é um balãozinho quando o que vai estar dentro dele é algo que foi dito gritando ou falando alto. É para fazer referência que nesse momento aqui o personagem gritou, falou alto. Então, para isso, ele utiliza esse balão. Então, quando vocês na história em quadrinho vê um balão assim, ó, aí vocês já sabem que ali o personagem falou alto, ele gritou, tá certo? Esse daqui, ó, é o balãozinho da ideia. Todas as vezes que ele aparece, quer dizer que aquele personagem teve uma ideia. Esse outro balãozinho aqui é o mais comum, que é o para-falas, as falas dos personagens. É o mais comum da história em quadrinho. Já esse aqui, ó, esse daqui é o da dúvida. Quando ele aparece é porque, ó, o personagem está com dúvida em alguma coisa, certo? E este daqui, ó, esses são alguns dos balãozinhos que aparecem, tá certo? E esse daqui, o que é isso aqui? Esse daqui são as onomatopeias. Estão lembrados que eu falei delas na aula anterior? As onomatopeias, elas são as expressões que são utilizadas para demonstrar o barulho que aconteceu naquele momento. Foi um barulho de quê? Olha lá. Bam, watf, bum, pou, puff, bam. Então, para cada coisa, se eu tenho um soco, eu tenho um barulho específico para soco. Se eu tenho um choro, eu vou ter um barulho específico para choro. Veja só, a palavrinha, ó, schwack ou smack, quando ela aparece, ela tá ali para representar, para imitar o som do beijo. Então, toda vez que aparecer ela, você já sabe. Quando é, ó, cabum, imita o som de quê? De um trovão. Quando é, ó, plaft, é o som de um tapa, ó. Tá vendo? Plaft, pof, são sons de tapas, de pancadas, tá certo? Então, essas expressõezinhas, essas palavras que aparecem lá nas histórias em quadrinhos são para isso, para representar o som ali naquele momento da história, tá certo? Qual foi o som que aconteceu ali? Então, como a gente não tá vendo como um filme, então a palavrinha tá lá pra gente ter essa percepção do som que ocorreu ali, tá certo? Então, ó, todos os elementos, mas todos os elementos mesmo, que compõem o cenário da história em quadrinhos, eles ajudam a contar a história. Todos os elementos que são colocados, eles são pensados para isso, para ajudar a contar a história e fazer com que a gente, que é leitor, compreenda a história com mais facilidade. Nós temos nela também o quê? Letreiros. E para que vai servir esses letreiros nessas historinhas em quadrinhos, hein? Eles podem aparecer, olha, em setas, em cartazes, em bandeirinhas, em embalagens de produtos, ó. Esses letreiros aparecem também para ajudar a gente a compreender, para ajudar a contar a história e a gente compreender, tá certo? Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar, olha, história em quadrinho, lembre dessas características que ela possui. E geralmente, a história em quadrinho não possui um narrador. Isso não é uma regra de fato, mas geralmente elas não possuem um narrador. E quando ele aparece, sua fala é escrita como se fosse uma legenda, entendeu? Legenda, vocês já assistiram na televisão assim? Às vezes não aparece uma frasezinha embaixo, aquilo é uma legenda. Então, é dessa forma que vai aparecer o narrador. Essas legendas vêm em retângulos ou em quadrados e não em balões como as falas dos personagens, tá certo? As falas dos personagens vêm em balões.
Ó, as demais expressões estão em balões. Mas quando o narrador surge, que é um fato raro, ele está presente nas narrativas em quadrinhos. Quando ele surge, ele está dentro de quadrados ou de retângulos, tá certo? Então, agora que compreendemos um pouco mais sobre história em quadrinhos, vamos exercitar? Vamos exercitar. O que é que vocês vão fazer? Uma história em quadrinho. Eu não disse que a gente ia fazer um reforço de escrita, que a gente ia tentar treinar a escrita. Então, vocês irão fazer uma história em quadrinhos, tá certo? Como é história em quadrinho, já mostrei para vocês, né? Vocês podem ter o exemplo dessa. Ó. É uma narrativa que se passa em quadros. Cada história ela vem contada em pedaços e esses pedaços estão dentro do quadradinho e cada quadradinho segue uma sequência lógica dando sentido para a história, certo? Então, construam a história em quadrinho de vocês, colocando as falas dos personagens, utilizando os balões certinhos. Se caso for ter narrador, colocar dentro de um quadrado ou de um retângulo, tá certo? E lembre-se que cada elemento que compõe a história em quadrinho, cada detalhezinho dela é utilizado para auxiliar na contação da narrativa, tá certo? Essa foi a nossa aula virtual de hoje. Espero que você tenha gostado e espero no próximo. Tchau!